Olá, meu nome é Silvio e o tema da aula de hoje será Biologia do tecido conjuntivo, sangue e hemopoese. Essa aula faz parte da disciplina Células e Tecidos do curso de licenciatura em Biologia. Sangue e hemopoese. O que vem a ser? O sangue é um tecido conjuntivo, líquido que circula pelo sistema cardiovascular. Ele contém células e um componente extracelular. As funções desempenhadas pelo sangue são as mais diversas. Por exemplo, vai realizar transporte de nutrientes e de oxigênio, de produtos de degradação e de dióxido de carbono. Além disso, é responsável por carregar hormônios a todas as células do nosso corpo, levar substâncias reguladoras e fazer manutenção de homeostase, por exemplo, tanto no controle de temperatura quanto no equilíbrio ácido-base. E, finalmente, também é capaz de levar agentes humorais, como os anticorpos, e células do sistema imune a todos os locais do nosso corpo. Se nós olharmos um tubo de ensaio no qual nós centrifugamos, nós observamos duas fases primariamente com sangue. A fase que corresponde aproximadamente a 55% desse volume corresponde ao plasma, que é o componente líquido. E a parte de baixo, aproximadamente 45% do volume, é um elemento figurado, ou seja, contém células presentes no sangue. Se nós deixarmos esse sangue coagular, nós vamos observar duas fases. A fase do soro é a fase líquida, só que esse líquido é diferente do plasma. Esse soro, na verdade, é o fluido sem os elementos que coagulam. Já a fase de baixo é o coágulo, que é formado pelas células e a trama de fibrina. Portanto, se vocês olharem, plasma é o elemento líquido que contém elementos que permitem a coagulação do sangue. Se nós olharmos para o corpo humano e olharmos em massa, por exemplo, 8% da massa corporal é constituída de sangue. Os outros 92% constituem fluidos e outros tecidos. Do conteúdo sanguíneo, nós podemos separar no conteúdo plasmático e no conteúdo de células, os elementos figurados. Quanto ao plasma, nós podemos encontrar o quê? Proteínas, água e outros solutos. Das proteínas, por exemplo, nós podemos listar as imunoglobulinas, a albumina. Quanto a outros solutos, nós podemos listar os eletrólitos, os nutrientes, os gases, por exemplo. Já dos elementos figurados, são vários. Por microlitro de sangue, nós podemos encontrar de 150 mil a 400 mil plaquetas. Por microlitro de sangue, nós podemos encontrar de 5 a 10 mil leucócitos e ainda de aproximadamente 5 milhões de hemácias em indivíduos normais. Desses leucócitos, a grande maioria é formada por neutrófilos, seguida pela população de linfócitos, monócitos, eosinófilos e, finalmente, os basófilos. Então, os objetivos da aula de hoje são conhecer a formação do sangue, chamada de hemopoese, e compreendê-lo como um tecido de origem mesenquimal. Além disso, nós vamos reconhecer as células do sangue periférico e caracterizar suas funções. Pois bem, a hemopoese, essa formação do tecido sanguíneo, ela ocorre na medula óssea, que está localizada dentro de alguns ossos do nosso corpo. Dentro da medula óssea você tem células progenitoras, que elas são capazes de dar origem às células da linhagem mieloide, que nós podemos listar, por exemplo, os monócitos, a linhagem de célula vermelha, que vão dar origem às hemácias, os granulócitos, que correspondem ao eosinófilo, ao basófilo e ao neutrófilo, e, por fim, o megacariócito. A outra linhagem que também é formada na medula óssea é a linhagem linfóide, que vai dar origem a quem? Aos linfócitos e às células dendríticas. É importante que vocês compreendam esse fenômeno como um processo de diferenciação celular. O que acontece? Na medula óssea você tem intensas mitoses e maturação dessas células, e uma vez que elas estão prontas, elas ficam em reserva. E quando há necessidade de reposição das mesmas no sangue, elas migram para o sangue e, ora, elas podem estar marginadas para adentrar o tecido conjuntivo ou estar circulando. Uma vez que ela entra no tecido conjuntivo, ela migra, ela vai executar a função e, após a função executada, ela morre.
Não é objetivo da aula de hoje classificar cada subtipo dentro de cada processo de formação dessas células sanguíneas, como a eritropoese ou a granulopoese. O que eu gostaria que vocês tenham em mente é que dentro da medula óssea vocês possuem nichos muito bem organizados que vão formar, por exemplo, células da linhagem vermelha, como aqui na eritropoese, ou aqui na granulopoese, que vão dar origem aos granulócitos. O que eu quero que vocês entendam desse processo, que ele vai envolver divisão celular, é que você tem células, por exemplo, com uma alta potencialidade. São células-tronco, por exemplo. E essas células-tronco, elas podem se dividir, só que elas possuem uma ampla potencialidade para dar origem a diversos outros tipos celulares. Enquanto que uma célula precursora ou uma célula madura, ela não apresenta mais essa mesma potencialidade. Com relação à atividade mitótica, quem daqueles grupos apresenta maior atividade mitótica? São as células progenitoras e as células precursoras, não é a célula-tronco. Caso contrário, nós esgotaríamos muito rapidamente a reserva dessas células. Terceiro ponto são aquelas células que sofrem maior influência dos fatores de crescimento. São células progenitoras e as células precursoras. Quais dessas células também apresentam a morfologia mais típica? São as células precursoras, os blastos, ou as células maduras. E aquelas que têm uma atividade funcional diferenciada, principalmente a célula madura. Então, eu quero que vocês entendam hemopoese nesse panorama. Se vocês forem estudar o tecido sanguíneo periférico, vocês não vão utilizar o mesmo processamento histológico que eu expliquei lá na nossa primeira aula de tecidos. Aqui você vai dispor uma gota de sangue na lâmina e vai promover um esfregaço. Existem corantes especiais e aí você tem áreas de análises, onde você tem uma área de análise preferencial para sangue, onde você não encontra hemácias agrupadas e nem leucócitos, por exemplo, amontoados. Então, sempre existe uma área ideal para você fazer a análise desse esfregaço sanguíneo. Nesse esfregaço sanguíneo, você é capaz de detectar os elementos figurados, que compõem a série vermelha, que são as hemácias, ou também conhecidos como eritrócitos, e a série branca, que são os leucócitos, tanto os granulócitos como os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos, ou os agranulócitos, como o monócito e os linfócitos, aqui representado. Então, nós vamos começar o estudo das hemácias, hemácias ou eritrócitos. Entendo que por diferenciação celular na medula óssea, a hemácia, ela faz o quê? Ela tem que ter uma grande quantidade de hemoglobina para cumprir sua função. Portanto, faz parte da diferenciação dela ter uma grande síntese de proteínas. Além disso, se vocês lembrarem das características de uma hemácia, ela é anucleada. Ela vai perdendo o núcleo ao longo dessa diferenciação. E uma vez que ela está pronta, ela sai do compartimento da medula óssea e passa para o compartimento do sangue circulante. Uma vez no sangue, vocês podem encontrá-las, por exemplo, dentro dos capilares, e aqui na microscopia eletrônica de varredura vocês têm um perfil da superfície dessas células. Observem o seu formato bicôncavo aqui e as dimensões características das hemácias. Outra micrografia eletrônica de varredura de hemácia. Então, nós observamos que ela é uma célula anucleada, não apresenta mais organelas, pois ela produziu toda a quantidade de proteínas necessárias para desenvolver sua função. Ela apresenta esse formato bicôncavo, que é assegurado pelo citoesqueleto ainda presente. Esse citoesqueleto mantém essas membranas nesse formato, mas, por outro lado, ela é muito flexível. A hemácia ela pode ser comprimida para passar em pequenos capilares, por exemplo. Ela tem uma vida média de aproximadamente 120 dias e, após esse momento, ela pode ser degradada no baço, por exemplo. O citoplasma dela é repleto de hemoglobina e a hemoglobina é uma proteína responsável por o quê? Fazer o transporte de gases. Se vocês olharem os açúcares presentes na membrana das hemácias, são diferentes combinações de açúcares que vão determinar os tipos sanguíneos, os grupos O, o grupo A e o grupo B. Então, dependendo o tipo de glicosilação que você tiver nessas membranas, a presença desses disacarídeos são fundamentais para a determinação do tipo sanguíneo. Agora, para nós entendermos os leucócitos, nós vamos passar um a um
por meio desses slides. Dentre dos leucócitos, eu gostaria de chamar a atenção para o neutrófilo. E o neutrófilo é um granulócito. Ele tem como características esses núcleos, o núcleo de uma lobulação de 3 a 4, 5 lóbulos, como nós podemos ver nesse esquema e nessa imagem aqui embaixo. A quantidade de lóbulos pode variar de uma célula para outra, que pode ser reflexo da maturação da mesma. Ele tem uma vida média de horas até dias. Ele apresenta grânulos específicos, que são característicos dos neutrófilos, e apresenta grânulos azurófilos. Esse nome tem muito a ver com o tipo de corante que você utiliza para a detecção dos mesmos. E, além disso, grânulos terciários. Cada um desses componentes dos grânulos são muito importantes para o desempenho de sua função. Por exemplo, as metaloproteinases e as colagenases, elas são muito importantes para a função de migração celular dentro do tecido conjuntivo que essa célula possui. Já, por exemplo, as lisozimas e lactoferrinas são muito interessantes para você poder promover a destruição de alguns tipos de bactérias, por exemplo. Outro tipo, e a função dele então é fagocitar bactérias e agentes infecciosos presentes em inflamação, e ele está muito envolvido na resposta primária à lesão tecidual e também ele é a primeira linha de frente de ataque numa infecção. Então, nós podemos observá-lo presente lá no exudado, naquela formação de pus. Outro exemplo de leucócito é o eosinófilo, que também é um granulócito. Qual é a morfologia típica que nós encontramos no eosinófilo? Ele apresenta um núcleo bilobulado, heterocromático e um citoplasma repleto de grânulos. O neutrófilo tem muito pouco grânulo, aqui nós temos grânulos. E esses grânulos são principalmente acidófilos. O tempo de vida média do eosinófilo é de 8 a 12 dias e esses grânulos também estão envolvidos na função que o eosinófilo vai desempenhar. Então, o eosinófilo ele pode modular e controlar as reações alérgicas e inflamatórias. Ele faz a endocitose do complexo antígeno e anticorpo, ele pode inativar a histamina e mediadores químicos, ele faz principalmente ataque a parasitas extracelulares, como o tripanossoma, esquistosoma, só que é importante ressaltar que eosinófilo não fagocita a bactéria. Quem tem essa capacidade de fagocitose é o neutrófilo. Outro exemplo de leucócito é o basófilo, também um granulócito, só que esse aqui nós temos uma menor concentração no sangue. Quais são as características que nós observamos no basófilo? Ele apresenta uma morfologia com um núcleo retorcido, com um formato em S ou bilobulado, um citoplasma repleto de grânulos, como nós observamos aqui nessa fotomicrografia aqui embaixo. A vida média dele é desconhecida. E eles também apresentam grânulos específicos e os inespecíficos, os azurófilos. É interessante dizer que os grânulos específicos, eles são muito basófilos. E esses grânulos chegam a cobrir o núcleo. E a função do basófilo é participar também das reações alérgicas e inflamatórias. Ainda dentro dos leucócitos, mas agora um agranulócito, eu trago o exemplo para vocês do monócito. O monócito ele tem uma morfologia cujo núcleo tem um formato reniforme ou um formato de U. O citoplasma ele é levemente basófilo e é uma célula muito mais grande. E essa célula pode inclusive apresentar alguns grânulos, grânulos inespecíficos ou grânulos azurófilos. Tem um tempo de vida média muito longo. E a função dele é promover fagocitose após a diapidese no tecido conjuntivo, que daí o monócito ele passa a se chamar macrófago. E ele vai constituir, o macrófago, um sistema fagocitário mononuclear, como, por exemplo, nas células de Kupffer no fígado. Aqui vocês observam, quando ele migra para o tecido conjuntivo, a sua atividade fagocítica. Então, uma vez que eles encontram uma bactéria, ele vai envolver por pseudópodes, formando um fagossomo. Esse fagossomo vai se fundir a endossomos e vão formar lisossomos. Quantidade de prótons para acidificar aquele meio vai favorecer a ação das enzimas lisossomais e, uma vez digerido, esse material pode ser exocitado do macrófago. O último leucócito que eu apresento para vocês é o linfócito, que também é um agranulócito. Ele apresenta um núcleo esférico com cromatina condensada e um halo citoplasmático levemente basófilo. Ele também tem um
tempo de vida médio é desconhecido. Só que é importante nós ressaltarmos que o linfócito ele tem uma ação tanto de base humoral, que são os linfócitos B, como uma ação de base celular, como os linfócitos T, como nós já começamos a analisar lá na aula de tecido conjuntivo propriamente dito, e vamos finalizar com a aula de tecido linfóide, a próxima. É importante ressaltar que essas células são as únicas células do organismo capazes de reconhecer especificamente diferentes antígenos. Mas agora uma pergunta para vocês. O que mantém o sangue fluido e circulando no interior de vasos sem extravasar em hemorragia, por exemplo? Ou, por que o sangue coagula? Essas respostas estão muito relacionadas com a presença e função das plaquetas. As plaquetas têm um tempo de vida de média por volta de 10 dias, são fragmentos de citoplasma, são esses exemplos que eu trago aqui para vocês. A plaqueta, ela possui regiões organizadas nesses fragmentos, chamadas hialurômero e granulômero. O hialurômero é mais periférico e contém grande quantidade de microtúbulos, e o granulômero contém os grânulos e glicogênio presente nesses fragmentos celulares. Desses grânulos também são derivadas as funções que estão presentes na plaqueta. São importantes para quê? Para você promover a coagulação sanguínea e a hemostasia. Aqui vocês observam um esquema de um corte transversal da plaqueta, com o hialurômero formado por microtúbulos e a presença de grânulos, e esse mesmo esquema na microscopia eletrônica de transmissão. Essas plaquetas elas são formadas lá pelo megacariócito, presente na medula óssea. Então, uma vez que essas células conseguem fragmentar seu citoplasma, elas liberam esses fragmentos para os vasos sanguíneos e aí você tem a produção das hemácias. O megacariócito também possui um precursor chamado megacardioblasto, que ele também se diferencia dentro da medula óssea. Portanto, as mensagens que eu trago para vocês hoje dessa aula de sangue e hempoese é pratique. Pratique fazendo o quê? Identificando células diferenciadas no sangue periférico, ao microscópio de luz, então vocês podem utilizar nossa ferramenta virtual. Vocês podem explorar o conceito de diferenciação celular, que vocês já viram nas aulas de biologia celular, através do reconhecimento de morfologias dos tipos celulares do sangue. E procure relacionar sempre estrutura e função das células do sangue periférico e entender como elas migram para o tecido conjuntivo para desempenhar suas funções. Então, eu desejo bons estudos para vocês e até a próxima.